Bom dia a todos. Então, hoje o meu objetivo é nós falarmos sobre a importância e a função da decantação primária em estações de tratamento de esgotos sanitários. Por que que nós fizemos esse vídeo sobre decantação primária? Nós estamos fazendo uma série de vídeos apresentando os diferentes tipos de sedimentação que nós temos em estações de tratamento de água e estações de tratamento de esgotos sanitários. Nós fizemos um vídeo explicitando os principais pontos mais relevantes na ocorrência da sedimentação floculenta. E decantador primário, em estações de tratamento de esgotos sanitários, preponderantemente acontece a sedimentação floculenta. Então, nós vamos falar hoje sobre a importância da decantação primária, na concepção de estações de tratamento de esgotos sanitários, e posteriormente nós vamos apresentar os seus principais parâmetros de projeto. E aí nós vamos reforçar que o principal parâmetro de projeto em decantadores primários é a taxa de escoamento superficial. Então, nosso objetivo fundamental nesse vídeo é nós apresentarmos os decantadores primários e sua importância no tratamento de esgotos sanitários. Por que a decantação primária ela é tão relevante? Porque o esgoto sanitário apresenta sólidos em suspensão. E esses sólidos em suspensão apresentam normalmente concentrações da ordem de 100 a 400 miligramas por litro. Grande parte desses sólidos em suspensão são voláteis, ou seja, eles tendem a serem biodegradáveis, eles apresentam carga orgânica. A DBO do esgoto pode variar, do esgoto sanitário pode variar desde o esgoto fraco, em torno de 100 miligramas por litro, até 400, 500 miligramas por litro. E parte desta carga orgânica, ela normalmente está na forma particulada. Então, onde se justifica a importância da decantação primária? Bom, ela é importante porque ela me permite uma remoção dos sólidos sedimentáveis presentes no esgoto desarenado. Como nós temos sólidos em suspensão e partes são passíveis de serem removidas por sedimentação, então na hora que eu removo esses sólidos sedimentáveis do esgoto desarenado, eu também consigo remover parcialmente uma carga orgânica ao longo do processo. Ou seja, os decantadores primários têm dupla função. Eu consigo remover sólidos sedimentáveis e que, consequentemente, vão me auxiliar na remoção de parte da carga orgânica, que vai estar na forma particulada. Então, daí a sua importância na concepção de determinadas estações de tratamento de esgotos sanitários. Normalmente, os decantadores primários estão localizados a jusante do tratamento preliminar. Nesse caso, o tratamento preliminar compreende o gradeamento e a desarenação, e estão localizados a montante dos tanques de aeração. Quando nós olhamos uma estação de tratamento de esgotos do tipo lodos ativados convencional, todos os decantadores primários estão localizados a montante dos meus tanques de aeração. Aqui eu vou fazer uma pequena conta e vou mostrar para vocês por que os decantadores primários são tão relevantes e tão importantes quando nós concebemos uma estação de tratamento de esgotos sanitários, especialmente do tipo lodos ativados convencional. A gente consegue normalmente um decantador bem projetado, um decantador bem operado, a gente consegue atingir eficiências de remoção de sólidos em torno de 50%. Essa remoção de sólidos, 50%, consegue, por sua vez, garantir uma remoção de DBO em torno de 30%, em média. Lógico, esse valor ele tem variações e varia em função da taxa de escoamento superficial no qual o decantador opera. Então, o que acontece? Na hora que eu removo cerca de 50% dos sólidos e removo em torno de 30% da DBO, eu estou reduzindo a carga orgânica afluente ao meu processo biológico aeróbio. E, consequentemente, eu estou reduzindo o tamanho dos tanques de geração. Ou seja, eu reduzo a carga orgânica afluente aos tanques de geração, ou seja, o meu processo biológico aeróbio, e, consequentemente, estou reduzindo o tamanho dos tanques de geração, o que é muito significativo. Por sua vez, na hora em que eu estou reduzindo a carga orgânica afluente ao processo biológico aeróbio de tratamento, automaticamente eu vou possibilitar uma redução no consumo de energia dos meus processos biológicos aeróbios. Hoje em dia, o maior custo na operação de um processo de tratamento de esgotos do tipo um processo biológico aeróbio é, sem sombra de dúvida, os custos de energia. Então, na hora que eu estou reduzindo essa carga orgânica afluente ao processo biológico aeróbio, automaticamente eu estou garantindo uma redução significativa no consumo de energia. Vamos fazer um pequeno exemplo.
Vamos admitir, por exemplo, uma estação de lodos ativados do tipo convencional, onde eu tenho um decantador primário localizado a montante de um processo biológico aeróbio. Vamos admitir uma vazão afluente em torno de 0,2 metros cúbicos por segundo e com uma DBO afluente ao decantador primário em torno de 300 miligramas por litro. Bom, se a gente fizer uma conta, vamos calcular a carga orgânica afluente ao decantador primário. Então vamos multiplicar a vazão, 0,2 metros cúbicos por segundo, pela DBO afluente, que é igual a 300 miligramas por litro ou 300 gramas por metro cúbico. Se nós fizermos essa conta e fazendo naturalmente as devidas correções com relação a unidades, nós vamos ver que a carga orgânica fluente ao decantador primário é igual a 5.184 quilos de DBO por dia. Pois muito bem, se nós admitirmos uma redução da DBO em torno de 30%, nós vamos ver que o decantador primário consegue remover uma DBO igual a 1.555,2 quilos por dia. E eu peguei o meu número, peguei minha carga orgânica de 5.184 quilos por dia, multipliquei por 0,3, e aí nós estamos calculando a DBO removida no decantador primário. Ela é igual a 1.155,2 quilos por dia. Portanto, a DBO remanescente e que vai ser encaminhada ao meu sistema biológico aeróbio vai ser igual a 3.628,8 quilos de DBO por dia. Ou seja, eu consegui uma redução de 30% e diminuir essa carga orgânica que vai ser afluente ao processo biológico aeróbio. Vai ser igual a 3.628,8 quilos por dia. Então, o que significa isso? Eu tenho uma redução significativa da DBO afluente nos meus tanques de aeração. Por sua vez, esta DBO removida, e que é uma DBO essencialmente particulada, ela vai ser posteriormente encaminhada ao meu sistema de digestão. E aí, via de regra, o meu sistema de digestão é sempre uma digestão anaeróbia. E aí, qual que é a grande vantagem da digestão anaeróbia? É que juntando com os sólidos biológicos de excesso, ou seja, aqueles que precisam ser retirados do sistema para manutenção da idade do lodo, e somado a essa carga orgânica oriunda dos decantadores primários, ambas linhas de sólidos vão sofrer um processo de tratamento por digestão anaeróbia. E a digestão anaeróbia, qual que é a grande vantagem? Ela me possibilita, ela me gera gases, e esses gases eu posso fazer com esses gases um aproveitamento energético. Ou seja, a melhor forma de eu garantir uma recuperação energética no processo de tratamento em ETs é fazer com que os sólidos, que são mais dificilmente passíveis de serem digeridos por processos aeróbios, sejam digeridos por processos, sejam tratados por processos anaeróbios. E aí eu consigo fazer uma recuperação energética. Eu gero gases e consigo fazer uma recuperação energética que, sem sombra de dúvida, é a mais eficiente de todas. Então, essa é a grande vantagem dos decantadores primários. Eles me aliviam o processo biológico aeróbio de tratamento e, por sua vez, me possibilitam que grande parte dos sólidos eles sejam digeridos por via anaeróbia, me possibilitando um aproveitamento dos gases e, consequentemente, um aproveitamento energético. É importante nós lembrarmos também que determinadas concepções de ETs exigem a implantação de um decantador primário a montante de processos biológicos de tratamento. Por exemplo, quando nós estamos dimensionando lodos ativados do tipo convencional, eu preciso de um decantador primário a montante do tanque de aeração. Quando eu projeto, por exemplo, uma ET com filtro biológico percolador, o filtro biológico percolador me exige um decantador primário a montante da unidade. Sistemas do tipo MBBR, a recomendação de projeto atualmente ainda se exige um decantador primário muito bem operado para conseguir o máximo de redução de carga orgânica particulada. Então, determinadas concepções de ETs me exigem decantadores primários. Não necessariamente toda ET precisa de um decantador primário. Por exemplo, eu posso projetar um sistema de lodos ativados operando numa modalidade que nós chamamos de aeração prolongada, com a idade do lodo mais alta, cuja finalidade é justamente me permitir que o lodo ele seja relativamente digerido no tanque de aeração com uma idade do lodo maior. Nesse tipo de concepção, eu não preciso do decantador primário. Eu não tenho decantador primário. Mas boa parte, algumas ETs, determinadas concepções de processos biológicos aeróbios de tratamento, eu preciso ter um decantador primário
a montante dos tanques de aeração. Como é que funcionam os meus decantadores primários? Eu tenho dois tipos de concepções principais, em termos geométricos. Os meus decantadores primários podem ser de dimensão retangular, ou eu posso ter decantadores primários circulares. São as duas formas mais comuns quando nós projetamos ETs. Ou eles podem ser retangulares, ou eles podem ser circulares. Os decantadores primários retangulares, qual que é a grande característica geométrica dela? Elas são unidades que apresentam grande relação comprimento-largura, apresentam profundidade em torno de 4 a 5 metros e precisam ser dotados de sistemas de remoção de lodo. Então, do ponto de vista geométrico, os decantadores primários são unidades que se assemelham tipicamente a unidades que apresentem grandes relações comprimento-largura, apresentam sistemas de remoção de lodo, e as alturas normalmente situam-se de 4 a 5 metros. O decantador primário retangular, numa ET, lembra muito um decantador numa estação de tratamento de águas de abastecimento, que normalmente são também, via de regra, são unidades também com geometria retangular. São unidades relativamente simples e apresentam algumas vantagens em relação aos decantadores circulares, que nós vamos comentar mais para frente. Eu estou colocando aqui para vocês uma vista aérea da ET Barueri. Essas unidades que vocês estão vendo aqui são os decantadores primários. Essas ETs, essas unidades aqui que vocês estão vendo, são os decantadores primários. E são unidades retangulares. Então, a grande maioria das ETs que nós temos na região metropolitana de São Paulo, ET Barueri, ET ABC e outras, apresentam decantadores primários retangulares. Então, isto aqui é um decantador primário com geometria retangular. Tem grande relação comprimento, largura. Olha aqui o meu sistema de remoção de lodo. Estruturas de entrada do esgoto desarenado, e aqui a estrutura de saída do esgoto primário. Ou seja, são unidades relativamente simples. O mais complexo que nós temos nessas unidades são os sistemas de remoção de lodo. E aqui o sistema de coleta do efluente, agora o efluente primário, ou seja, o efluente do meu decantador primário. Então, na verdade, a parte mais complexa é o sistema de remoção de lodo. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de um decantador primário trabalhando numa ET bem pequena. É uma ET de mais ou menos 30 litros por segundo. Vou mostrar para vocês um decantador primário em operação na ET Jesus Neto. Deixa eu tirar aqui. Vamos carregar aqui. Então, vamos lá. Então, isso que vocês estão vendo aqui é um decantador primário em operação. Essa ET, ela tem uma vazão em torno de 30 litros por segundo, vazão média. Isso aqui é o decantador primário. E aqui a jusante, nós temos 3 tanques de aeração. É uma ET pequena, localizada no bairro do Ipiranga, em São Paulo, cuja principal finalidade é a produção de água de reuso. Ela tem um contrato de fornecimento de águas de reuso para Coutos Corrente. Então, antiga linhas corrente. Então, isso aqui é um decantador primário retangular. Então, é uma unidade que tem uma grande relação comprimento-largura. Eu tenho aqui a alimentação com esgoto desarenado e o efluente vai ser coletado na parte final do meu decantador. É uma unidade muito simples. E aqui ela é dotada de um sistema de remoção de lodo. Do tipo ponte cremalheira, que é um sistema muito antigo. Muito antigo. Então, isso aqui é um decantador primário. É uma unidade muito simples, portanto. Muito simples. E quando bem operado, quando bem projetado, consegue uma remoção de carga orgânica em torno de 30% e sólidos em torno de 50%. Então, isso aqui é um decantador primário. Muito simples. E aqui, agora, o esgoto primário, ele é coletado na parte final da unidade e ele é encaminhado para os tanques de aeração.
Bom, acho que agora eu posso parar o vídeo. Esse vídeo, ele está no meu canal. Eu vou depois colocar o link desse vídeo. E aí vocês podem assistir posteriormente com mais calma. Esse vídeo está no meu canal, eu vou colocar o link dele na descrição do vídeo. Então, isso aqui, essencialmente, é um decantador primário do tipo retangular. Nós também podemos ter decantadores primários circulares, né? Também é uma geometria muito comum e que apresentam algumas vantagens em relação aos decantadores do tipo retangulares. Os decantadores primários circulares, como o nome diz, elas são unidades circulares, têm sistemas de remoção de lodo, a alimentação pode ser central ou periférica. O mais comum é a alimentação do esgoto desarenado, é a alimentação central, ou seja, é o alimento no centro da unidade com esgoto desarenado. Os sólidos vão sedimentar, o efluente vai ser coletado em calhas de coleta que estão localizadas na periferia do meu decantador primário. Tem um sistema de remoção de lodo, e aí nós vamos mostrar, vamos discutir com vocês daqui a pouco, todo decantador, seja ele circular, seja ele um decantador retangular, tem sistemas de remoção de escuma. Então a escuma precisa ser removida de forma eficientemente do decantador primário, porque normalmente acaba acontecendo uma remoção de escuma no decantador primário. Como nós temos essa unidade trabalhando com tempo de detenção que pode variar de 1 hora a 2 horas, todas as substâncias que têm massa específica menor que a da água tendem a flotar. E aí esse material tende a se acumular no decantador primário. E aí, então esse material precisa ser removido de forma eficiente. Então todo o sistema de coleta do meu efluente, primário, normalmente no caso esses decantadores são dispostos, eles têm canaletas que me previnem a passagem da escuma para o efluente primário. Então eu tenho que ter um sistema conveniente para a remoção de escuma dos meus decantadores primários, o que é muito significante, o que é muito importante. Uma vista aérea da ET de Franca. A ET de Franca tem os meus decantadores primários, eles são circulares. Então olha aqui. Aqui estão os meus decantadores primários. Decantadores primários, tanque de aeração e decantadores secundários. Então, qual que é o ponto mais relevante? O que é melhor? Decantador primário ou decantador secundário? É indiferente. Quando forem bem projetados e bem operados, ambos trabalham muito bem, trabalham de forma satisfatória, sem nenhuma diferença entre ambos. Aqui é gosto do cliente, é gosto do projetista. Muitas vezes eu tenho à disposição certos equipamentos de remoção de lodo. São mais baratos para decantadores do tipo circular do que retangular. Então é gosto do cliente, é gosto do projetista. Isso aqui é um decantador primário circular. Então olha aqui. Lógico que essa unidade ela não está em funcionamento. Hoje esse tanque ele é utilizado como um tanque de equalização, né, de esgoto tratado terciariamente, né? E por isso que está tão claro aqui o fundo da unidade. Então vocês veem aqui, né, alimentação central, o sistema de remoção de lodo, a coleta, né, do efluente localizado na face externa do meu decantador, e aqui uma cortina anti-escuma, que eu comentei com vocês que tem a finalidade de evitar que essa escuma passe para o efluente primário. Tá certo? Isso aqui é um decantador primário. Parado. Isto aqui é um decantador primário. Alimentação central. Removedor de lodo. Sistema de coleta do efluente primário. Olha os meus vertedores triangulares. E aqui a minha cortina anti-escuma. Mais uma vista, agora o mesmo decantador, só que agora em operação. É um outro decantador, mas da mesma ET. Essa ET é a ET Hélio Seixo de Brito, em Goiânia. É um decantador primário. Inclusive, é uma ET que é um tratamento primário quimicamente assistido, que hoje está em fase de ampliação. Vamos ver, portanto, um videozinho de um decantador primário circular em operação, desta ET. ET Hélio Seixo de Brito, na Grande Goiânia, na cidade de Goiânia. Vamos dar uma olhadinha. Então aqui vocês estão vendo
um decantador primário em funcionamento. Então, veja o sistema de coleta do efluente primário, raspador de lodo, a alimentação central. E aí, normalmente, esse raspador de lodo me permite fazer o encaminhamento do lodo para o poço de lodo e retirada do lodo primário. Aqui, e também é um sistema que me permite fazer a remoção da escuma do decantador primário. Então agora nós estamos vendo um decantador primário em funcionamento. Esse vídeo também está no meu canal do YouTube, depois eu vou deixar a descrição aqui. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Bom, então o que acontece? Conforme eu já comentei, ambos os decantadores, circulares e retangulares, ambos apresentam a mesma performance. Quando dimensionados de forma adequada e conveniente, ambos funcionam muitíssimo bem. Não há diferença entre ambos. Então, quando eu escolho um ou outro, é gosto do cliente. Existem algumas outras condicionantes que são muito relevantes. Decantador primário retangular, qual que é a grande vantagem? Ele requer menor área de implantação. E, normalmente, o custo das obras civis tende a ser um pouco menor, porque como as unidades são retangulares, eu consigo ter paredes comuns. Então eu tenho uma menor área de implantação. E normalmente o custo das obras civis tende a ficar um pouco menor. Então a pergunta que se faz, então por que nós não temos 100 painhetes decantadores primários retangulares? Porque existem algumas outras condicionantes que são relevantes e que a gente vai procurar discutir. Então, via de regra, decantadores primários retangulares apresentam menor área e têm um menor custo de implantação quando nós levamos em consideração a possibilidade de nós termos paredes comuns. Mas qual que é o problema do decantador primário retangular? Os equipamentos de remoção de lodo, eles normalmente são mais sofisticados e são mais caros e apresentam maior custo de manutenção. Então, quando normalmente nós fazemos um balanço econômico entre decantadores primários retangulares e decantadores primários circulares, normalmente os decantadores circulares eles acabam levando uma vantagem porque os equipamentos de remoção de lodo são mais simples e são de manutenção mais barata e são de mais fácil implantação. Então, por isso que normalmente é comum nós fazermos um balanço econômico discutindo as vantagens e as desvantagens de unidades circulares e retangulares. Qual que é o grande problema de unidades de decantadores primários retangulares? A grande dificuldade são os sistemas de remoção de lodo, e que normalmente eles são mais caros. Normalmente são mais caros. Qual que é a vantagem dos sistemas, dos decantadores primários circulares? Eles são mais fáceis de serem construídos. E estruturalmente eles são mais simples, porque como eles são circulares, normalmente a estrutura, as espessuras de parede, eles tendem a ser menores quando comparados com decantadores retangulares. Então, eles são mais facilmente construídos e estruturalmente eles tendem a ser mais simples quando eu comparo com decantadores retangulares. E qual que é a grande vantagem de decantadores circulares? Os equipamentos de remoção de lodo, eles normalmente apresentam menor custo de implantação. Eles são mais facilmente encontrados no mercado. Eu tenho mais fabricantes de removedores de lodo para unidades circulares do que retangulares. E o removedor de lodo, justamente por isso, ele normalmente tem menores custos de manutenção. Ou seja, ele é mais fácil de fazer manutenção em removedores circulares e os custos de manutenção são normalmente bem menores. Por isso que os decantadores circulares, decantadores primários circulares, eles têm vantagens em relação às unidades retangulares. Essa é a vantagem. Qual que é a desvantagem do decantador primário circular? Ele ocupa a maior área. Ele tende a ocupar a maior área, porque eu preciso ter um distanciamento das unidades. Ele tende a ocupar maior área de implantação. Por isso que as ETs, na região metropolitana de São Paulo, que são dotadas de decantadores primários, elas são de unidades, são retangulares. Por quê? Porque ela ocupa a menor área. A área, o custo da área em São Paulo, na região metropolitana, ela é muito cara. Então, como a área é muito cara, eu tenho que maximizar a utilização da área no projeto da ET. Por isso que os decantadores primários são retangulares. Mas, normalmente, quando nós não temos restrições de área, acaba sendo mais econômico nós implantarmos decantadores primários circulares.
O que acontece com decantadores primários? Processo de sedimentação, sedimentação floculenta ou tipo 2. É o processo de sedimentação mais relevante e preponderante em decantadores primários em ETs. E nós já discutimos a sedimentação floculenta num vídeo anterior. E nós mostramos que o parâmetro de projeto principal é taxa de escoamento superficial. O tempo de detenção hidráulico ele é sujeito à verificação. Ele não é um parâmetro de projeto. Ele é sujeito à verificação. O parâmetro de projeto mais significativo é a taxa de escoamento superficial. Por quê? Porque o processo de sedimentação preponderante é a sedimentação floculenta ou sedimentação tipo 2. Para isso, o que define a eficiência de um decantador primário é a sua taxa de escoamento superficial. De acordo com a taxa de escoamento superficial que eu adoto no projeto, eu consigo atingir determinadas faixas de eficiência de remoção de sólidos e remoção de DBO. Lembra que eu comentei que uma taxa clássica, uma faixa clássica de eficiência de remoção de DBO e de SST é DBO em torno de 30% e SST em torno de 50%. Só que esses valores são função da taxa de escoamento superficial. Se eu aumento a taxa de escoamento superficial, a unidade fica menor, mas as eficiências de remoção elas tendem a diminuir. Se eu utilizo taxas de escoamento superficial menores, a área aumenta. A área aumenta e, consequentemente, a eficiência também de remoção de DBO e sólidos também tende a aumentar. Quais são os valores que classicamente nós utilizamos no projeto de decantadores primários em ETS? Então, a Metrical FENED recomenda que a taxa de escoamento superficial para vazão média varie de 32 a 48 metros cúbicos por metro quadrado por dia. E aí, para a condição de vazão máxima horária, esses valores situam-se em torno de 80 a 120 metros cúbicos por metro quadrado por dia. O tempo de detenção hidráulica em torno de 1,5 a 2,5 horas. O livro do Casim, que é um livro clássico que nós utilizamos em projeto de ETS, recomenda a taxa de escoamento superficial para vazão média de 30 a 50 metro cúbico por metro quadrado por dia e de 70 a 130 metro cúbico por metro quadrado por dia para vazão máxima horária. Tempo de detenção em torno de 1 a 2 horas. Veja que nós não falamos da altura. A altura, na verdade, do decantador, ela é função do equipamento de remoção de lodo. A altura, como disse, não é parâmetro de projeto, ou seja, o tempo de detenção não é parâmetro de projeto. Ele é função das características do equipamento de remoção de lodo que nós adquirimos para a unidade. Critérios de projeto para decantadores retangulares. Nós temos algumas características geométricas importantes. Normalmente a relação comprimento-largura da ordem de 3 para 1 a 5 para 1. O típico é 4 para 1. Eu posso utilizar relações maiores, posso utilizar 6 para 1, posso utilizar 8 para 1. Normalmente, decantadores primários situam-se em relações comprimento-largura de 3 a 5 para 1. A altura da ordem de 3,5 a 5 metros. Mas lembrando que a altura útil ela é função dos equipamentos de remoção de lodo. A taxa de escoamento linear nos vertedores situa-se da ordem de 125 a 500 metros cúbicos por metro por dia de vertedor. Uma taxa média que normalmente é recomendada é da faixa de 250 metros cúbicos por metro por dia, o que corresponde a mais ou menos a decantadores em ETAs, algo próximo a 3 litros por segundo por metro. Então, as taxas não são muito diferentes quando nós projetamos decantadores em estações de tratamento de águas de abastecimento. O raspador de lodo movimenta-se com uma velocidade em torno de 0,6 a 1,2 metros por minuto. Então, como é que nós projetamos um decantador primário? Basicamente, fixando a taxa de escoamento superficial, determinamos uma área, fixamos uma característica geométrica, determinamos a sua dimensão e fixamos a altura em função do equipamento de remoção de lodo. Para decantadores circulares, recomendável que o fundo tenha uma declividade para poder acomodar o sistema de remoção de lodo. Essa declividade em torno de 1 para 16 ou de 1 para 6, o típico é 1 para 12. Então eu coloco uma declividade no fundo do decantador para poder possibilitar que o lodo seja encaminhado para um poço de lodo e removido da unidade por meio de sistemas de bombeamento que vão trabalhar de forma semi-contínua ao longo do tempo, e a altura do decantador é função do equipamento de remoção de lodo. Nós vamos fazer, posteriormente, um dimensionamento de um sistema de decantadores primários numa estação de tratamento de esgotos sanitários, e aí nós vamos explicitar todos esses parâmetros de projeto mais relevantes.
A taxa de escoamento linear também não muda muito em relação a decantadores retangulares, continua na faixa de 125 a 500 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Uma taxa média clássica é 250 metros cúbicos metro quadrado por metro de vertedor por dia. E o raspador de lodo apresenta uma velocidade em torno de 0,02 a 0,06 RPMs. O dimensionamento ele é muito simples. Então, fazendo um balanço de todas as informações que nós vimos nesse vídeo, lembrando, decantadores primários, sedimentação floculenta. Qual é o parâmetro de projeto? Taxa de escoamento superficial. O tempo de detenção hidráulico ele é sujeito à verificação, ele não é um parâmetro de projeto. O parâmetro de projeto é taxa de escoamento superficial. Por quê? Porque o processo de sedimentação mais relevante em decantadores primários é a sedimentação floculenta. As dimensões do decantador primário, seja ele circular, seja ele retangular, ele é ditado pelo equipamento de remoção de lodo. Para isso, portanto, eu preciso fazer sempre uma consulta aos fabricantes. É lógico que o projeto mais econômico nós fazemos quando nós adotamos sistemas de remoção de lodo com dimensões comerciais. Então, o dimensionamento de decantadores primários eu preciso fazer em conjunto com os fabricantes, avaliando a disponibilidade de determinados equipamentos no mercado. Então, as dimensões são normalmente dimensões comerciais. Então, mas eu preciso fazer uma consulta aos fabricantes. E lembrando sempre, quando nós falamos em fabricantes, é importante que os fabricantes sejam fabricantes idôneos, de boa reputação e com equipamentos de performance já conhecida e reconhecida. De modo que os decantadores primários possam trabalhar de forma satisfatória, aqui um ponto que nós já comentamos num vídeo anterior, onde nós falamos a importância do pré-tratamento. O pré-tratamento precisa ser muito bem projetado e muito bem operado, de forma a evitar que detritos e areia acabem de alguma forma sendo encaminhados para os decantadores primários. A deposição de areia em decantadores primários, ela é altamente nefasta. Primeiro porque me impede o bom funcionamento do sistema de remoção de lodo. E depois pode ter prejuízos no sistema de bombeamento do lodo primário. Então eu não posso permitir acúmulo de areia no decantador primário. Como é que eu evito esse acúmulo de areia no decantador primário? Operando, projetando e operando um sistema de pré-tratamento da forma mais eficiente possível. Ou seja, não se economiza no projeto e na aquisição de equipamentos de boa qualidade quando nós implantamos sistemas de pré-tratamento. Os equipamentos precisam ser de boa qualidade, de tal forma que eu não cause prejuízos nos decantadores primários. Qual que é o maior prejuízo que eu posso ter? Acúmulo de areia no decantador primário. O que vai fazer com que o teor de sólidos no lodo aumente e a sua retirada torne-se cada vez mais difícil, porque a presença de areia faz com que os teores de sólidos tendam a aumentar. Isso me causa um problema significativo. Todo decantador tem que ser dotado de algum sistema de remoção de escuma, evitando que ela seja encaminhada para os processos de jusante. Todo decantador tem que ter remoção de escuma. Quanto que mais ou menos uma ET produz de escuma? É muito variável, porque depende das características do esgoto sanitário. Para esgoto sanitário tipicamente doméstico, para águas residuárias tipicamente domésticas, esse valor de escuma tem um valor médio de 8 gramas por metro cúbico, com massa específica em torno de 950 quilos por metro cúbico. É um valor muito variável. Nós estamos colocando um valor médio, de modo que a gente possa ter uma ordem de grandeza da produção de escuma numa ET por dia. Normalmente situa-se em torno de 8 gramas por metro cúbico. Tá certo? Nós vamos fazer um exemplo posterior, num vídeo posterior, e aí nós vamos mostrar aonde entra a produção de escuma, de tal forma que a gente consiga fazer uma previsão da remoção de escuma e o seu posterior encaminhamento para o lodo e para aterro sanitário. Eu não devo permitir que o lodo se acumule no decantador durante um intervalo de tempo muito longo. Por quê? Para evitar a septicidade do efluente primário. Lembrando, este lodo ele é biodegradável. Ele tende a sofrer um processo de biodegradação. Como no decantador primário tem um ambiente anaeróbio, a tendência é que, se ele se acumular no decantador primário durante um intervalo de tempo muito longo, ele vai entrar, já é um ambiente anaeróbio, vai entrar em decomposição e a tendência é que haja a formação de maus odores.
Então, o lodo, eu não posso permitir que o lodo se acumule no decantador primário durante muito tempo. Para isso, eu preciso prever descargas contínuas para possibilitar a retirada do lodo primário do decantador. Normalmente, essas descargas elas são temporizadas, em intervalos de 15 em 15 minutos, 10 em 10 minutos. Eu ligo o meu. Normalmente, essa retirada de lodo é por bombeamento. Eu possibilito que as bombas de retirada de lodo elas liguem, e aí eu tenho sempre o sistema ligo, desligo, ligo, desligo, normalmente em intervalos de 10, 15, não mais do que 20 minutos, ou seja, intervalo de 20 minutos, ligo a bomba, funciona 2, 3, 4 minutos, desliga, liga de novo, tem um intervalo, descanso 20 minutos e assim sucessivamente. Por que normalmente a gente faz esse balanço? Para conseguir que nós tenhamos teores de sólidos no lodo primário que normalmente variem de 1 a 2%. Normalmente em países de clima temperado, como são países de temperatura mais baixa, clima frio, eu consigo possibilitar que esse lodo tenha um pré-adensamento no decantador primário. Eu consigo retirar esse lodo com teores de 2 a 4%. Isso em países de clima temperado. No Brasil, isso é mais difícil. O Brasil é um país de clima tropical. Temperaturas são mais altas. O lodo tende a se tornar muito mais cético ao longo do tempo. Então, normalmente, essas descargas de lodo precisam ser efetuadas de forma mais regulares, mais constantes. E com isso, os teores de sólidos que nós conseguimos no lodo primário são menores. Normalmente, esse teor de sólidos situa-se de 0,8% a 1,5%. O mais típico é esse lodo situar-se com teor de sólidos em torno de 1%. Qual que é o impacto disso no nosso projeto da ET? Esse lodo tem que ser encaminhado para um sistema de adensamento para que posteriormente ele seja encaminhado para a digestão anaeróbia. Se eu tiver um sistema de digestão anaeróbia, como se a minha concepção da ET previu um sistema de digestão anaeróbia. Então, antes do digestor, eu tenho que ter algum tipo de adensamento, normalmente esse adensamento é por gravidade, ou um adensamento mecanizado, de tal forma que eu consiga elevar esse teor de sólidos de 1 para aproximadamente 3, 4%. Então, qual que é o problema que nós temos em países de clima tropical? Via de regra, esses nossos lodos eles não podem ficar retidos no decantador primário durante muito tempo para evitar a septicidade do efluente primário, formação de maus odores, e com isso as descargas precisam ser mais constantes e regulares. Com isso, o teor de sólidos tende a ficar menor. Então, normalmente a gente consegue de 0,8% a 1,5%. Como eu comentei, o típico é em torno de 1%. Então, o que nós vamos ver num vídeo posterior? Hoje nós discutimos a importância do decantador primário. Qual é a finalidade dele na concepção de uma ET? Remoção de sólidos, remoção de carga orgânica. Vimos que o parâmetro de projeto é taxa de escoamento superficial, porque nós temos a ocorrência da sedimentação floculenta como sendo a mais significativa. Nós vamos produzir um vídeo posterior, onde nós vamos apresentar um exemplo de um dimensionamento de um decantador primário numa ET. Nós vamos, eu vou selecionar uma ET já conhecida, com algumas vazões para condições de início e final de plano, e nós vamos fazer um exemplo de dimensionamento de um decantador primário para uma estação de tratamento de esgotos sanitários. Bom, para aqueles que querem e têm um maior interesse em estudarem projeto de ETs, que têm interesse em se desenvolverem no projeto de ETs, todos os vídeos que eu produzo onde nós falamos de alguma coisa concernente à estação de tratamento de águas residuárias, eu recomendo o estudo deste livro, Wastewater Treatment and Reuse. Esse livro ele foi escrito pelo Sayed Kazim e pelo Guanzu. Na verdade, esse livro já é a terceira edição. Né? As primeiras duas edições, a primeira e a segunda, foram escritas exclusivamente pelo Sayed Kazim. Nessa terceira edição, tem um novo autor, que é o Guanzu. São dois livros. No primeiro livro, ele aborda o tratamento da fase líquida, fala muito sobre a hidráulica de estações de tratamento de esgotos sanitários e fala sobre desinfecção. E no segundo livro ele fala sobre tratamento da fase sólida e reuso. São dois livros. Recomendo fortemente que aqueles que desejam trabalhar com projeto, conhecer muito bem projetos de ETs, que estudem este livro de cima a baixo. É um livro excelente e eu recomendo.
Bom, para aqueles que querem também dar continuidade aos estudos, recentemente eu publiquei um livro, chama-se Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. Diferentemente, esse livro é gratuito, ele está em PDF, pode ser baixado no meu site particular, www.sidneysegler.com/livro. Lá vocês podem baixar esse livro, e lá, inclusive, tem um capítulo onde eu escrevi e eu falo exclusivamente sobre processos biológicos, sobre cinética e produção de lodo. É um capítulo interessante, muito fácil de ser lido, e é um capítulo importante para a gente conseguir entender o funcionamento de processos biológicos, especialmente aeróbios e anaeróbios de tratamento, voltados mais ao conhecimento por que eu produzo lodo em processos biológicos de tratamento e como é que eu posso quantificá-los. Então, esse livro nós falamos sobre adsorção, sobre arrasto com ar, falamos sobre cinética química, fundamentos de química aquática, falamos sobre processos biológicos, sobre precipitação química. É um livro em PDF gratuito, vocês podem baixar e aí darem continuidade aos estudos de vocês. Pois bem, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca nos comentários desse vídeo. Na medida do possível, eu vou respondendo. Se alguém tiver alguma sugestão de um tópico que a gente possa considerar em algum futuro vídeo, também coloque nos comentários e vamos estudar a possibilidade de produzir esse material. Então, bom, agradecendo a todos, né, por vocês terem assistido esse vídeo até o final. E, bom, até os nossos próximos vídeos. Lembrando que eu deveria colocar posteriormente um vídeo onde nós vamos falar sobre o dimensionamento de decantadores primários. Visto a teoria, os aspectos mais relevantes, nós vamos posteriormente apresentar um dimensionamento de uma unidade. Então, muito obrigado a todos e até os nossos próximos vídeos.